Boa noite, eu me chamo Ana Paula Costa Ribeiro. Eu vim gravar para vocês o meu plano de ação. Ele vai ser aplicado no dia 7 de outubro de 2024 e a instituição vai ser o Colégio Estadual Anita Canete, que é aqui em São José dos Pinhais, na zona rural, no Paraná. O público-alvo vai ser o 9º ano do Ensino Fundamental 2 e a duração vai ser de 2 horas. Vai ser mais ou menos 2 aulas em 2 dias. Vai ser uma aula em um dia e uma aula no outro dia, para que as crianças, para que os adolescentes, eles consigam gravar e entender melhor o que eles vão estar lendo, para que eles consigam absorver e assim consigam fazer um trabalho mais excelente. O tema será a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Chinesa, a história recente. Não vai ser aquela primeira história contada, ela vai ser a história recente com novos fatos. E vai ser passado um livro para cada aluno, uma cópia, na verdade, para cada aluno, para que eles estudem durante a aula. Não precisa ser levado para casa, ele vai estudar durante a aula, para que ele consiga elaborar no final da segunda aula. Isso vai ser na primeira aula. A competência geral da BNCC é identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos. A justificativa com a história da Segunda Guerra Mundial, os alunos aprenderão que a união é melhor do que a revolta. E melhor do que a revolta, um reino dividido não subsiste. Será passado para os alunos em forma de história, em forma de aula, que o melhor é a união do que uma revolta, do que uma guerra. Porque é algo que seria pequeno, algo que poderia ser evitado, e teve uma grande catástrofe por causa de falta de comunicação. E o objetivo, temos como objetivo geral compreender o contexto histórico da Revolução Chinesa, a compreensão do contexto, de novo, da Revolução Chinesa. E o objetivo específico é entender que uma decisão errada pode mudar a sua vida, a sua e a do próximo, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, uma decisão mal tomada, uma decisão tomada de cabeça quente ou uma decisão tomada no momento errado pode mudar toda a história toda a trajetória da história, tanto a sua quanto a dos que estão em volta. O procedimento, esse é o procedimento. Em primeiro lugar, em primeiro passo, nós iremos ler o livro que vai ser passado para cada aluno impresso. Vamos ler o livro sobre a história da Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, a história é recente. E logo depois nós vamos fazer a história em quadrinho, baseado naquilo que foi lido, pelo olhar de cada um que leu, pelo olhar dos alunos. Vai ser passado o livro vai ser lido e depois eles vão ter que refazer a história em quadrinho. Segundo o olhar deles, o olhar de cada aluno, de como seria a história se ele estivesse no comando da China naquela época. Ou seja, a responsabilidade bem grande. Eles terão que ler a história, entrar na história, incorporar a história e tentar mudar o rumo da história para ver se eles conseguiriam evitar aquela guerra e aquela catástrofe toda. Então,
Não vai ser só uma aula de história, não vai ser só uma aula de português, de língua portuguesa. Vai ser uma aula que vai mexer com o entendimento deles, mexer com o raciocínio, mexer com o pessoal dele de caráter. E fazer eles pensarem, se fosse eles que estivessem lá no momento, se fosse eles que estivessem no comando, no poder, o que eles faziam? Será que eles podiam mudar alguma coisa? E a pontuação correta ocorrerá de acordo com o que percebemos se o aluno realmente estudou a história que lhe foi proposta e a visão da história de cada aluno. Não será pontuada, pois cada um tem o seu pensamento próprio. Nesse caso, a pontuação ocorrerá de forma única. Como assim? Ela será pontuada dependendo de saber se realmente o aluno leu realmente a história ou ele está inventando uma história que ele nem sabe o final. Que ele leu o início e não sabe como que foi que aconteceu o final. Então, assim, dependendo da história que ele criar, em a história em quadrinho, vamos saber se realmente ele leu ou não. Se a história não tem nada a ver com a história original que lhe foi proposta e não foi aquilo que pedimos, aí a nota não vai ter uma nota tão positiva, porque não foi feito o que foi pedido. Mas em relação a fazer uma história em quadrinho e montar uma história em quadrinho do jeito dele, baseado no que foi lhe pedido, baseado na história recente da Revolução Chinesa, da Segunda Guerra Mundial, isso vai ser pontuado e vai ser pontuado perfeitamente, porque ele vai mostrar a visão dele do que ele leu. Isso será ótimo, na verdade. Então, é daí que virá a pontuação, que virá a avaliação. Se realmente ele leu, vamos ver no decorrer da história em quadrinho que eles vão formar. Os recursos materiais terá papel sulfite, lápis de cor, canetas de cores, revistas, jornais, tesouras e cola. E os recursos digitais terá vídeos e informações que lhes serão passadas aquilo que tiver dúvida. A descrição do procedimento será assim. Vamos começar a aula falando um pouco sobre a Guerra Mundial. Eu comecei a aula explicando um pouco sobre a Guerra Mundial. Não vou adentrar todo, eu vou pincelar por cima, porque eu preciso que eles leiam e vejam com o olhar deles mesmos. E logo depois eu explicarei como o trabalho será feito, que eles terão acesso aos materiais, como tesoura, lápis colorido, caneta, canetinha, cola, jornais, para a elaboração de um mini livro e de uma revista em quadrinho, o que eles acharem melhor. Eles terão o prazo, como já foi falado, de 2 horas, que serão 2 aulas, para que eles possam ler e absorver o que eles estão lendo. Não vai ser nada corrido, porque senão eles não vão conseguir montar uma história perfeita. E cada um terá que fazer a sua história no seu ponto de vista. O que eles fariam de diferente se eles estivessem no comando para que aquela guerra fosse evitada? Será que eles poderiam mudar alguma coisa? Será que foi a única opção que eles tiveram? Será que foi a única saída? E para fazer tudo aquilo, para que eles tentassem evitar tantas mortes, tantas perdas, tanto desastre. E com isso, depois, como eu já falei, eles irão fazer a história, irão montar e vamos ver como será, se foi realmente lida, se a história foi realmente estudada, se foi realmente absorvida, como será a história dele, como vai ser muito empolgante saber o que eles mudariam em toda a história, para que aquilo mudasse, para que eles tentassem evitar, ou se realmente não tinha saído,
Vamos ver umas histórias meio miraculosas, mas vai ser perfeito porque vai impulsionar eles a serem pessoas melhores, com um caráter melhor, respirar antes de falar, respirar antes de fazer qualquer coisa, de cabeça quente que não se resolve. Então, assim, isso vai mexer com o caráter, vai mexer com a compreensão, vai mexer com o entendimento de, ó, se eu fazer alguma coisa errada hoje, não pode afetar só a mim, mas afetar a mim, a minha colega, o meu parceiro, a minha família, a minha mãe, o meu pai. Então, isso vai abranger todos os temas. E esse vai ser o nosso plano de ação. Obrigada.